O Clube do Medo apresenta. A gente falou agora há pouco do caso dos irmãos Menendez lá, que parece que o caso... Vai ganhar um grande reviravolta. Ele foi reaberto, esse caso? O que acontece? Você conhece o caso bem? Não conheço. Eu sei que ganhou uma série na Netflix chamada Monstros, né? E são dois irmãos que parece que eram abusados pelo pai. E aí eles matam o pai e a mãe. Então, o padrasto muito e a madrasta. antes de ter essa série da Netflix, essas duas, é um dos casos que mais tem séries e documentários. Todas as emissoras já fizeram séries e documentários. Para quem gosta de uma boa ficção sobre esse caso, eu indico Law and Order True Crime. É fantástico, fantástico. É com a Ed Falco. Deixa a série, desculpa, a Netflix no chinelo. Eu acho que aí o Ryan Murphy errou feio. Tá muito, pegou pesado em algumas coisas que não tem nada a ver com a realidade. A série documental é boa, não traz nada novo que nenhuma outra série tivesse trazido. Essa série da Netflix. Também o documentário. Aí eu indico para que as pessoas assistam a série do Roy Rosello, que é um ex-menudo. E é por conta desse ex-menudo, que o caso vai ganhar novos contornos. Porque o que acontece? Esses dois irmãos vão cometer esse crime brutal e vão matar pai e mãe. É Menendez, né? Menendez, né? O Lyle e o Eric Menendez. O que acontece? O pai, José Menendez, era um cubano, mas assim, um grande nome da indústria do entretenimento nos Estados Unidos. Morando assim, sabe, naquelas mansões maravilhosas de Beverly Hills. E ele fez, assim, fortuna. E ele, assim, agenciava, enfim, big names do mundo da música. E um dos grupos era o Menudo. Menudo. Naquela época, a gente está falando de 1980, 90, era a época assim, que Menudo estourou, gente. Boy band. Mas assim, era uma coisa, assim, as pessoas ficavam enlouquecidas. Era uma coisa meio Beatles, na época dos Beatles, sabe? Eles andaram para que Backstreet Boys pudesse correr aqui. Exatamente, era Não Se Reprima, né? Lembra? Não Se Reprima. Sim. E aí, o que acontece? Esses meninos vão matar os pais. E o Eric, que é o filho mais novo, ele vai até o psicanalista dele, o terapeuta dele, e ele conta pro terapeuta que ele matou o pai. Só que esse terapeuta já tinha como prática gravar todas as sessões de terapia do Eric, a pedido do pai, porque o pai queria saber tudo que o filho falava lá. Mas não pode Não isso? podia. Pode Não. isso, Arnaldo? Não pode. Não pode, exatamente. Mas o terapeuta repassava para o pai. Criminoso também, né? Criminoso também. Esse terapeuta vai lá. Esse terapeuta é um terapeuta extremamente problemático e comete, assim, muitas coisas que não são éticas. A primeira delas é que ele vai namorar uma cliente dele. Esta cliente, quando rompe com ele, ela vai até a polícia e conta, olha, porque ele conta para ela que o Eric confessa o crime. Meu namorado tem um paciente lá Foi ele que matou. que matou o pai. E digo mais, a polícia pergunta, e ele falou, e ele grava todas as sessões. Meu Deus. Então, esse terapeuta... Mas gravar pra ele, se fosse, não teria problema. Se ele... Não pode. Não pode gravar Sem também. o consentimento Entendi. do cliente, você não pode gravar. Entendi. Tem uma lei que chama TerraSoft, nos Estados Unidos, que é uma lei que diz, se o terapeuta entende que seu cliente corre risco ou pode trazer risco para alguém, ele pode denunciar o cliente para a polícia. Entende? Essa é uma lei que chama TerraSoft. O terapeuta que denuncia. Como que chegou a denúncia? A polícia que vai atrás do terapeuta. E a promotoria de Los Angeles vai usar essa lei ao contrário. Dizer, não, vamos usar a lei TerraSoft. O Eric era um perigo. Não, mas como que o Eric era um perigo? O terapeuta nunca relatou que ele era um perigo.
O terapeuta que tem que relatar, não a polícia que ir atrás, não fazer o phishing ao contrário. Muito bem. Eu não te contei que ele gravava todas as sessões? Sim. Muito bem. Você sabe o que eles fazem? Eles só vão pegar uma fita. A que o menino confessa, o rapaz confessa o crime. Mas eles não vão levar as outras, todas as fitas, aonde o menino contava todas as sessões de abuso e de tortura que ele passava na mão do pai. Eles só pegaram aquele caso isolado ali. Eles só pegaram confessou? a Preso. fita que interessava para a promotoria, o que é um absurdo. E o que acontece? Quando a gente olha para aquela cena de crime, e é uma cena de crime que tem muito ódio, porque eles vão atirar na cara dos pais. E os dois que promovem, tipo, os dois matam. Os dois matam, os dois Não estão é só esse armados. que faz a terapia. Não, até porque lá nos Estados Unidos é muito comum você ter arma, né? Então, assim, imagina um cara como esse, ele tinha muitas armas em casa também. Meu. E o que acontece? Que é muito triste. O irmão mais velho, o Lyle, sofreu abuso do pai. Abuso sexual. Abuso sexual. Inclusive, o pai obrigava o irmão mais velho a transar com o irmão mais novo. Meu. Só que a fixação do pai era o irmão mais novo, que era o Eric. O Lyle achou que aquilo tinha ficado para trás. Até que esse irmão mais novo vai passar em Stanford, que é uma universidade, ali na Califórnia, mas fica afastada. E ele fala para o pai que ele quer ir para Stanford, que ele quer sair daquela casa, ele não aguenta mais. O mais velho. O mais novo. O mais novo, tá. E o pai fala, daqui você não sai, você vai estudar em UCLA, se você sair daqui eu te mato. O irmão mais novo vai falar para o Eric, fala, olha, e vai contar tudo, que há 12 anos ele sofre abuso sexual do pai, mas não é qualquer abuso sexual, é abuso com requintes de perversão. Assim, é muito triste. É muito triste. É muito triste, de verdade. Que absurdo, gente. Aí, Cara louco. ele vai conversar com a mãe dá de ombros, porque a mãe, inclusive, enxergava os filhos como uma concorrência. Porque o Mas ela pai sabia dos abusos? sabia de tudo. O pai tinha interesse pelos filhos e não por ela. E a mãe não faz absolutamente nada. Gente, que doentio. E é por isso que eles vão matar os pais. O que a promotoria de Los Angeles vai falar? Vai dizer que esse foi um crime com motivação de ganância financeira. Porque eles receberiam ali uma herança de 15 milhões de É dólares. porque o pai era ricaço, milionário. O que o pai tinha feito? E a família do pai sabia disso. O pai, para fazer terror com os meninos, falava para os meninos que eles estavam deserdados, eles não faziam parte do testamento do pai. Então, logo, se eles matam o pai e a mãe, eles não têm benefício nenhum, eles não vão herdar. Então, Isso por nos que eles Estados fariam Unidos, isso? Exatamente. Ganância financeira. Eles só vão descobrir 6 meses ou 4 meses depois que o pai nunca chegou a, de fato, mudar essa cláusula no testamento. Ah, era mentira, então. Ele torturava os filhos Mentindo. psicologicamente, fisicamente, ele batia nos filhos, Que monstro. ele usava, Monstro, sabe, né? objetos para fazer tortura sexual nos Pra rapazes. inserir nos meninos? Tudo que você pode imaginar, assim, tinha torturas com agulhas, é muito triste. Muito triste, Daniel. E eles vão matar. O que acontece? Tem um dado muito importante que eles não vão contar essas torturas. Só vai aparecer a fita lá do Dr. Zeal no tribunal onde o Eric confessa. A própria advogada de defesa tá num bico, sabe? Tava numa sinuca de bico. Por que esses rapazes mataram esses pais. dois? Assim, e a cena é bárbara, porque tira na cara, tem muito ódio ali, né? Não é um crime qualquer, tem uma assinatura que tem muita raiva ali. Mas ela também não entendia, até que vai aparecer uma figura chamada, maravilhosa ela, Anne Burgess. Sabe quem é Anne Burgess? Quem assistiu o seriado Mindhunter vai saber, o seriado Mindhunter é inspirado nela. Esta mulher é a mulher que vai ajudar a criar
o Centro de Perfilamento Criminológico do FBI nos Estados Unidos. Essa mulher vai entrevistar todos os maiores serial killers dos Estados Unidos. Serial estupradores, serial killers, tudo que você pode imaginar, toda a perversidade, todo o lixo de crime dos Estados Unidos ela vai entrevistar. E o que ela vai fazer? Ela pede para entrevistar os meninos. Os meninos. Ela com outro psicólogo. E ela consegue tirar deles o que aconteceu. E ela que vai ajudar a desvendar o problema. Que esses meninos fizeram o que fizeram porque vinham passando anos de tortura sexual, de tudo, e aí as pessoas pensam, por que não saiu de casa? É só uma pessoa que não entende o ciclo de violência para entender a dificuldade de uma pessoa sair de casa, principalmente um pai poderoso naquela época que dizia, se você sair daqui de perto de mim, eu mando te matar. Então era matar ou morrer. O próprio Eric já tinha, né, pensado em suicídio algumas vezes, em fazer o autoextermínio, e ela vai testemunhar em defesa dos dois. Dos dois. A mulher que criou o Centro de Perfilamento vai testemunhar em defesa deles. Criminológico do FBI. Ok? Fechou? O que vai acontecer? Nessa época, esse júri é televisionado. E aí começa a sociedade a ficar muito abalada com as informações que ela estava recebendo. Você imagina, uma família podre de rica, você sabe que os pais fazendo isso. E aí tem um outro dado. A família do pai e da mãe vão testemunhar a favor dos meninos. Porque sabiam que o pai fazia aquilo. A favor dos meninos, dos irmãos Menem. Meu Deus. E assim, tanto que a irmã da mãe fala que esses meninos não tinham que ter passado um dia na cadeia, por tudo que eles sofreram. O que acontece? Aí a gente tem que, de novo, voltar para aquela época, entender aquela época, não podemos ser anacrônico. Que época foi isso? 80, né? 89. 89, Irmãos Menezes, 89, A imprensa e a mídia naquela época começa a debochar, porque não acredita nessa questão do abuso. Gente, mas olha, a imprensa... Mas vamos voltar para aquela época, não é a mesma de hoje. Tá. Então, assim, 80, né? você tem John Malkovich fazendo um dos meninos chorando. Ai, que frescura. É horrível. No Saturday Night Live. É triste. A própria Oprah... No Saturday Night Live? Sim, a própria Oprah vai fazer, sabe, vai debochar deles. Enfim, mas tem toda uma sociedade que começa a assistir aquilo, como, né, o povo tá aqui e fala assim, gente, que barbaridade é essa? A gente tá vivendo uma barbárie. É uma barbárie que esses meninos passaram. E com aquelas testemunhas muito ricas, independente do testemunho dos meninos. O que acontece? O júri nos Estados Unidos é composto, assim, tudo nos Estados Unidos vai a júri. Para vocês entenderem. Causa civil e causa criminal. Civil é o petit jury, que são 7 jurados, e o criminal é o grand jury, que são 12 jurados. Como a promotoria pedia a pena capital, e, enfim, um júri nos Estados Unidos, ele precisa ser unânime. No final, aquele júri chegou também, de novo, no empate. As mulheres que estavam sentadas ali entendiam, porque eles têm que debater entre eles, né? Diferente daqui. Aqui no Brasil não debate. Que eles não deveriam responder por homicídio doloso, mas sim por um homicídio culposo. Que não tinha intenção de matar. Estavam se defendendo, era a vida deles. E a pena máxima para isso é de 4 anos. Ele já estava, inclusive, 3 anos preso. Então ficaria demorou. Mais um e sairia. E os homens diziam que não, que tinha que ser homicídio doloso, porque o próprio homem tinha muita dificuldade de se ver naquela situação de abuso. Entende? Olha que triste. Se fosse comigo, eu saía de casa. Aí vem aquelas coisas mais absurdas das pessoas que não entendem como a violência ela é cruel. E assim, a gente não sabe o que o menino que começou, né? Ali a gente tá falando do menino que começou com 5 anos de idade ser abusado pelo pai. Então era o pai dele. Como que essa criança ia se defender? E assim, eram várias vezes por semana, tá? Meu Deus. Era muito triste. Não tem como ele se defender. Aí o que acontece? Quando esse júri ficou empatado, o que acontece? O júri é desfeito e você tem que marcar um novo júri. Olha só. E isso foi, para aquele juiz, uma grande perda.
E a gente tem que entender como é que funciona o sistema da promotoria nos Estados Unidos. O promotor, o DA, ele é eleito pelo povo, que nem o chefe de polícia, o promotor. Aqui no Brasil a gente elege, né, vereador, deputado, senador, prefeito, governador e presidente. Lá não, você elege a cédula é gigante, gente. Você elege muita gente para votar. Você elege um monte de cargos, né, entende? Então, assim, essas pessoas, e principalmente a promotoria, ela ganha na quantidade de júris que ela tem condenações. Aí foi, né, para a promotoria foi um baque. O que entrou entre o primeiro e o segundo julgamento? O caso do O.J. Simpson, que foram mais de 200 dias de julgamento, também televisionado. E qual foi o veredito final? A promotoria perde. O O.J. O O.J. Simpson ganha. Qual que é o caso dele? Que ele mata a esposa, a Nicole. Tá. Que aí é o seguinte, a história até da luva. Que a luva, ele fala, essa aqui é a luva que matou Nicole. Quando ele vai vestir, a luva não entra na mão dele. Então, enfim, então como é que... Não lembro desse caso. Ele era um jogador, o O.J. Simpson, e aí até um dos advogados dele, que é o Alan Dershowitz, é um advogado brilhante, que está até no caso do Brian Kohlberger, que é o assassino lá de Idaho, o suposto assassino, né? Porque ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mas, enfim, foram 200 dias, foi o julgamento mais longo da história dos Estados Unidos e foi uma derrotada, assim, absurda. Aí, voltamos para o segundo julgamento dos irmãos Menendez. O que acontece? Esse juiz que já estava vindo de perdas, assim, horríveis, a promotoria, assim, o promotor estava ali com o cargo dele na corda bamba. Possivelmente ele não ganharia a próxima eleição. O que o juiz faz? Proíbe que o júri seja televisionado. Manda retirar todas as testemunhas que depunham a favor dos meninos em relação à questão dos abusos sexuais que eles passavam. O júri foi, acho que, eu não me lembro agora, mas acho que foi 8, 10 dias, acabou, e eles foram condenados. A promotoria tira a pena de morte e coloca a prisão perpétua. Prisão perpétua. E eles são condenados à prisão perpétua. E aí, enfim, eles são separados, cada um vai para uma penitenciária, que seria uma outra punição para eles. Eles só vão se reencontrar 20 anos depois. Agora eles estão na mesma penitenciária. E aí qual é a reviravolta do caso? Em 2022, esse ex-menudo Roy Rosello, que era o Roy, né? Roy, o Ray, o Robin, o Rick Martin. Ele vai até Los Angeles e vai denunciar o Edgar Diaz. Edgar Diaz é o criador dos Menudos. O Edgar Diaz abusou de todos esses meninos. Vixe. O Roy Rosello, ele é um documentário da Peacock. A Peacock é a NBC. É uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu chorei muito. Olha que para me fazer chorar, não que eu não chore. Assim, é que foi muito triste ver, assim, o que esse homem hoje, já com mais de 40 anos, conta de tudo que ele passou. Vamos lembrar que ele tinha 13 para 14 anos e o Menudo, quando fazia 16 anos, ele tinha que sair da banda. Então, ele passa esse período da vida dele sendo abusado e, assim, as sessões de abuso, ele conta, eram 3, 4 vezes por semana. Tá sentado? Tô sentado. O Roy Rosello vai levar ele na casa do José Menendez, do pai dos irmãos Menendez. Ele vai ser drogado e vai ser estuprado lá. Gente, ele conta que ele sangrava tanto e ele vai falar para Edgar Diaz e o Edgar fala para ele: não, fica aí que daqui alguns dias você fica bom. Meu Deus. E ele diz que vê os irmãos no fundo, ele não conhece os irmãos, nunca, então assim, ele não é que é amigo dos irmãos, então ele é uma testemunha crível. Ele entrou com esse processo foi aceito. Está em andamento para, inclusive, né, processar o Edgar Diaz, que mora em Porto Rico. E o caso do Roy Rosello trouxe a possibilidade, agora 29 de novembro,
a promotoria do estado de Los Angeles vai decidir se haverá um novo julgamento, se eles vão fazer um atenuante de pena. Aí é transmutar a pena, né? Você muda ela de homicídio doloso para culposo. Para culposo. E aí seriam de 4 anos, eles já estão há mais de 30 anos presos, eles saíram pela porta da frente. Ou você não vai fazer nada. As informações que eu recebi, eu tenho vários amigos lá, é que existe uma força muito grande, não é só da opinião pública, mas assim, é da própria consciência das pessoas, que esse erro seja corrigido. Tomara. Porque o que acontece? Eles cometeram um crime, sim, eles confessam, mas a gente tem que entender que eles são vítimas também. A promotoria do estado de Los Angeles não enxergou aqueles 2 rapazes como vítimas. Isso é um erro muito grave. Quando a gente ignora vítimas de abuso sexual. E a gente não está falando de meninas, de 2 meninos. Hoje as mulheres conseguiram ganhar muito espaço, conseguem falar sobre os abusos, mas os homens ainda não. Ainda não, E aí, o que é muito triste é que, lembra que eu te falei da Oprah? Lembro. Ela vai fazer muitos anos depois, eu acho que é em 2017 ou 2018, ela vai fazer um programa, já no final lá da carreira dela, né? Dos programas que ela fazia. Toda a plateia que está no programa são de homens. Todos esses homens sofreram abuso. Ela faz meio que muito um pedido de desculpa, assim. É muito triste. Você olha a cara de todos aqueles homens que foram abusados. É muito triste. É muito triste, gente. Então, quando a gente ignora tudo isso, é assim, arrepiante, né? Porque assim, a gente precisa ajudar esses homens. Assim, eles precisam ter o direito de falar, sabe? Não é possível que uma pessoa, a gente vai ver uma violência horrível contra homens e não vai fazer absolutamente nada. E Carla, de cortar o coração. Isso na nossa sociedade é uma coisa meio que, não vou falar nem, não é nem tabu, é uma coisa meio que parece que o homem não é abusado, né? A pessoa parece que ignora. Só, assim, claro, né? A gente vê que a maioria dos casos, você falou com crianças, com mulheres, mas tem muitos casos de homens que foram abusados quando crianças. E aí o que acontece? Esses homens não conseguem falar, esses números são subnotificados porque a gente tem ainda essa cultura do machismo, do silenciamento masculino. A gente precisa dar oportunidade para esses homens contarem as suas histórias, porque a sociedade precisa saber esses horrores. Não dá, isso aí não pode ser um tabu, isso não pode ser uma sujeira que a gente vai botar para debaixo do tapete. Ninguém tem o direito, sabe, de fazer isso com ninguém, sabe, de mexer com a sua dignidade sexual. Isso está errado. Então, assim, eu espero de verdade que esses rapazes saiam pela porta da frente. Eles, de fato, mataram. Agora eu te pergunto, o que você faria? Fica no ar essa pergunta, né? Eu também não sei te responder. Eu não sei, porque, assim, quando você escuta aquilo tudo, o testemunho desse ex-menudo, e sabe o que é triste? De novo, também tem um silenciamento da própria indústria, de passar a mão na cabeça desses abusadores. A gente está vivendo isso aí com Puff Daddy. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.